Opa, pessoal, vamos começar a falar sério sobre Deus, a fonte e a inutilidade de tudo isso. A gente vai falando e andando pelo parque. Olha que lua, gente. Olha isso. Então, o que eu queria falar com vocês? Eu peguei um texto que o Juninho me enviou, onde o Nisargadatta fala que só um Deus idiota para poder ter criado um mundo cheio de calamidades, um mundo onde seres comem outros seres vivos para sobreviver, e que só isso é o bastante para a gente entender que não existe nenhum Deus misericordioso, nenhum Svara sábio, nenhum tal harmônico. O que existe, como o próprio Nisargadatta aponta, são as leis naturais dos 5 elementos, e que elas têm as suas próprias maneiras de agir, de ser, suas leis. E essas leis são caóticas, assim como a gente pôde ver no terremoto que teve agora na Venezuela. Foram 2 terremotos, um em cima do outro, em menos de 2 minutos. Provavelmente com 50 a 100 mil mortos. Tem vídeos das pessoas dentro dos prédios, presas com sede, com água, respirando aquele ar ruim, preparando para morrer, porque já estão 2 dias lá e o corpo humano não aguenta mais de 3, 4. Olha a lua lá, olha a lua. Quase lua cheia, acho que amanhã deve ser lua cheia. Então, voltando, ó, esse é um dos hotéis mais caros de São Paulo, no meio do parque. Então, voltando, essas pessoas estão lá esperando a morte, já estão 2 dias, tem mais 2 dias de vida e não dá conta. Como é que vai resgatar 50 mil pessoas soterradas? Não tem ajuda aqui, elas vão simplesmente morrer. Então, você dizer que existe um Deus... e tem um vídeo também que a pessoa está soterrada, ela enviou pelo celular, onde o cara está filmando e a mulher está pedindo misericórdia para Deus, Deus Pai. Misericórdia para Deus Pai, quando foi, vamos dizer entre aspas, o próprio Deus que mandou o terremoto. Quando que as pessoas vão aprender, gente? Quando que o ser humano vai ser sério? Não existe Deus, só existem as leis. Elas têm o seu próprio fluxo. Elas são baseadas na criação e na destruição. Então, voltando agora, só isso é o suficiente para invalidar a questão de um Deus. Não tem nenhuma lógica. Químicas, físicas. E voltando, por que o ser humano, as tradições se apegam tanto a esse Deus protetor?
Porque imagina você nas cavernas, você indefeso, com os predadores naturais, raios, trovões, a escuridão, a morte de parentes, doença, velhice, tanta coisa que a gente não sabia. O primeiro hominídeo tem 7 milhões de anos, gente. 7 milhões. E o ser humano tem 300, o Homo sapiens tem 300 mil anos. 7 milhões de anos de sofrimento. 7 milhões de anos de doença sendo comido. Agora a gente está prestes a criar um Deus em forma da inteligência artificial. E vocês estão achando, alguém está achando que isso vai ser barrado? A gente pode criar o nosso próprio Deus, Deus tecnológico que funciona, não um conceito ilusório de Deus. Um Deus que ou vai ter a capacidade de nos destruir, ou de nos ajudar em tudo, a inteligência artificial. Foram 7 milhões de anos da nossa busca, ninguém vai parar isso. Então, voltando, é por causa dessa ideia que as tradições criaram essa ilusão. Para o ser humano fazer uma coisa que o cérebro humano adora, dissonância cognitiva, criar crença e dogmas que o ajudam a viver, o ajudam a aguentar tanta confusão e tanto caos. Então, essa é a justificativa. Agora, quando pessoas crescidas, esses sacerdotes, essa coisa de Deus, para colocar medo, para manipular, para fugir da realidade. O Vedanta é uma das coisas mais deprimentes que tem. Essa coisa de Svara veio pro ocidente e o pessoal tudo engoliu essa merda. Acha que é a maravilha da natureza. A tradição tem 10 mil, 20 mil anos. Os rishis fizeram, foi recebido por Shiva. Gente do céu! Quando é que vocês vão crescer? Isso aí é tudo fantasia. O medo da morte. Eu vou morrer, eu vou estar em Satchitananda eterno. Consciência Brahman, vou me unir a Brahman. Gente, vamos crescer. A gente está criando um Deus próprio, que é a inteligência artificial. A gente tem todo tipo de proteção e conforto, apesar que o ser humano emocionalmente, espiritualmente está muito imaturo ainda. A gente não precisa, a gente não está mais nas cavernas. A gente não precisa mais de um Deus inventado para nos proteger. Gente, a gente tem que sair dessa. Chega de falar que as escrituras foram recebidas pelos rishis que receberam da consciência ou do próprio Shiva. E vocês vendendo isso como se fosse coisa que o Ocidente está precisando. Isso é crendice, gente. Então, o que eu posso recomendar? Eu recomendo primeiro o Buda Gautama em forma do budismo Theravada, que todo o outro budismo, inclusive o Zen, foi corrompido por ideias hindus e crenças. Buda, ele não aceitava nem que o universo tivesse início, muito menos que alguém criou o universo. Outra coisa, eu recomendo
A Brit Harley, uma especialista doutora em religião, que aborda todos esses assuntos sobre Deus, sobre crença, quão mal elas fazem e métodos para sair disso. E outra coisa a mais, eu recomendo o Sapolsky. O Sapolsky para entender como é que o ser humano funciona, o cérebro humano, e entender o determinismo. Entender como é que as coisas funcionam, a vida funciona, o cérebro funciona. E para quem quiser um apoio maior para se realizar, eu recomendo o Roger Castillo, que apesar de se dizer Advaita, citando a fonte impessoal, ele na verdade é um budista agnóstico, ele não acredita em Deus. Ele só não quis desrespeitar a tradição que chegou para ele através do Ramesh. Então, educadamente, ele empurra com a barriga. Então, eu recomendo esses 4 autores: a Brit Harley, o Sapolsky, o Buda e o Roger Castillo. Com esses 4 você abandona totalmente essa coisa de Deus, essa bobeira infantil que não tem mais nenhum sentido para os nossos dias. Namastê. Olha, gente, enquanto na Venezuela as pessoas estão morrendo dentro dos prédios, milhares vão morrer sufocados e sem água. Olha que coisa linda essa árvore, esse parque, essa lua. É assim a vida, por isso que não existe Deus. Mais merecimento que as pessoas na Venezuela eu não tenho. É que eu estou no lugar certo na hora certa. São leis naturais inconscientes que fazem o mundo rodar. E para o cérebro humano é o determinismo. Namastê, abração, se cuidem.